Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, tudo bem com você? Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Estava aqui meditando na palavra e o Senhor trouxe algo para o meu coração que eu creio que também será bênção para o teu coração. Irmãos, a palavra de Deus, ela ainda é a mesma. Ela é viva e ela é eficaz e ela é como um manual para nossas vidas. Todas as vezes que nós se disponibilizamos a meditar na palavra de Deus, ela sempre nos trará um crescimento e uma maturidade espiritual para nossas vidas. E meditando nesse capítulo 3 de 1 Coríntios, né? Nós vamos ver o apóstolo Paulo falando aqui, o espírito mundano causa dissensões dentro da igreja. E nos dias de hoje não tem sido diferente, né? Nós vemos aí que as pessoas elas já não têm mais o temor de Deus. Agem de qualquer forma, se comportam de qualquer maneira. E muitas das vezes, quando vêm as repreensões, muitos ficam até mesmo tristes, né? Abatidos, outros se afastam do caminho do Senhor. Mas nós estamos vendo aqui que naquela época Deus já usava os profetas para exortar, os servos dele para exortar. Por quê? Porque o Senhor queria que o povo dele andasse em retidão, em santidade, e vivesse uma vida, né, reta diante de Deus. E nós vemos aqui no versículo 1 o apóstolo falando: e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis. Ou seja, Paulo tinha sabedoria para falar, para exortar, para ensinar, para que aquele povo, eles não se distanciassem da presença de Deus, porque eles ainda estavam muito carnais diante da presença de Deus, né? Então, nós vemos aqui o apóstolo Paulo ensinando e exortando e falando para eles, né, que ele os alimentava com leite, não com manjar. Ou seja, o apóstolo estava falando que estava dando para eles conforme aquilo a qual eles iriam se adaptar dentro da verdade. Até para ensinar, irmãos, nós temos que ter cuidado. Tem muita gente saindo dos caminhos do Senhor porque muitas das vezes não consegue discernir aquela repreensão. Então, quando Deus ele levanta alguém a fim de exortar, até nisso nós temos que ter sabedoria, principalmente com os novos convertidos, né? Aqueles que ainda não estão firmes, né? E há muito tempo na presença de Deus, porque ainda sois carnais. Aí no versículo 4, ele vai dizer assim, no 3, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós invejas, contendas, dissensões, não sois porventuras carnais e não andeis segundo a vontade dos homens? Irmãos, às vezes nós pensamos que obra carnal são só aquelas obras como fornicação, como adultério, como roubo, como dentre outros, mas não. A inveja também é algo carnal que desagrada a Deus. Contenda também, olha isso aqui, dissensões, tudo isso desagrada ao Senhor. E quantas vezes essas obras, elas habitam em nosso coração? E elas não podem habitar, porque desagradam a Deus. Aí ele vai dizer aqui, porque dizendo um, eu sou de Apolo, outro eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Porque quem é Paulo, quem é Apolo, senão ministro pelo quais crestes e foram o que o Senhor deu a cada um. Ou seja, nós estamos habitando em um mundo, em que as pessoas, elas estão fazendo de homens os seus ídolos. Estão colocando o seu coração em homens e deixando Deus de lado. Focando mais em ensinamentos carnais, focando mais em promessas carnais, focando mais em coisas que desviam o pé da presença do Senhor, do que mesmo os ensinamentos que o Senhor nos ordenou, que é a verdade, é a palavra.
E as pessoas estão colocando o coração delas nos homens. É por isso que o Senhor falou aqui, quem é Paulo, quem é Apolo? A não ser aqueles que eu enviei. Então, você não pode focar o teu coração no homem. Ah, porque fulano de tal é isso. Ah, porque Beltrano só escuta a palavra de ciclano porque ele é assim. Porque Beltrano rodopia, porque Beltrano fala em línguas estranhas. Porque temos que focar na palavra de Deus. E observar os frutos, porque aqueles que são de Deus, eles têm frutos de Deus. Mas ainda assim, não podemos colocar neles o nosso coração. Você está entendendo? Aí no versículo 6, Deus vai falar, eu plantei, Apolo regou, mas Deus quem deu o crescimento. O apóstolo Paulo falando aqui. Eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento. Irmão, se Deus não fizer, se nós não abrimos o coração para Deus agir, para Deus operar, para Deus trabalhar, para Deus libertar, para Deus curar, para Deus transformar, nada feito. Nós precisamos cada dia mais, né? Todos os dias. A nossa carne, ela precisa ser mortificada. Ninguém é perfeito ao ponto de achar que já chegou, alcançou a salvação. Não. Todos os dias a nossa carne precisa ser mortificada. Então nós temos que a cada dia buscar em Deus. O homem, ele é falho, ele é imperfeito. Por isso que nós temos que colocar o nosso coração no Senhor. Por isso que nós temos que colocar o nosso coração no alvo que é Jesus. Eu sei que essa palavra ela tem o endereço certo, porque Deus não iria me trazer aqui se Ele não quisesse falar, porque primeiro Ele falou comigo. Então temos que guardar o nosso coração, temos que guardar os nossos pés, temos que tomar cuidado com as dissensões, temos que tomar cuidado com as contendas, temos que tomar cuidado com a palavra que sai da boca, porque a palavra que sai da boca ela tanto fortalece como ela também mata. Ela tanto levanta como ela também abate. Com as obras da carne, porque as obras da carne ela não tem proveito nenhum, mas ela nos afasta de Deus. O pecado faz divisão entre o homem e Deus. Por isso que nós temos que tomar cuidado. Todos os dias vai bater em nossa porta. Todos os dias vai insistir. Mas nós temos que focar no alvo que é Jesus. Então essa palavra é para mim e para vocês. Vamos tomar cuidado com o espírito mundano. Porque o espírito mundano não é só aquele que você vai para o mundo, chega lá, você bota um short curto, pega uma latinha de cerveja, faz coisas. Não. Muitas das vezes o espírito mundano está dentro das igrejas através de pequenas brechas e ações que nós damos. Está dentro da nossa casa através de comportamentos que não mudamos. Então que nós venhamos tomar posse dessa palavra, que nós venhamos cada dia mais nos fortalecer no Senhor. Amado e querido Deus, nesse momento eu quero te agradecer por esse momento, por essa palavra, por tudo que o Senhor falou conosco neste momento. Pai, nos fortalece, nos levanta, nos sustenta. Te glorificamos, Senhor, por tudo, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Um beijo no coração. Compartilhe com mais alguém. Se não é inscrito no nosso canal, se inscreve em fazer parte dessa família. Deixe o seu like. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos com Deus.